Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bem. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui entre os irmãos. Não precisa mexer no som, não. E glorificar a Deus por sua vida que veio aqui. Cultuar o Senhor. Glorificar a Deus pelo pastor da igreja, nosso pastor. Não cai não, trem. Fique aí, por favor. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Você tem uma Bíblia? Abra, por favor, no 5º livro da Bíblia, o Deuteronômio. Vamos fazer uma extensão da palavra, a breve palavra que foi trazida ali na reunião de pastores, a pedido do nosso pastor. Deuteronômio, capítulo de número 22. Louvar a Deus pela vida do nosso co-pastor, pastor Charles, e os demais obreiros. Pastor Francisco Eugênio, é uma honra ter o senhor aqui, viu? Sei que qualquer hora dessa eu vou ter a honra de ouvi-lo aqui também. Deuteronômio 22, quem encontrou diz amém. Irmãos, o clamor do meio-dia é uma bênção. Eu estive no clamor, pregando, e fiquei pensando, gente, o que pregar? Aí eu lembrei que Abraão estava na porta da tenda no maior calor do dia, por volta de meio-dia. Abraão estava na porta da tenda e nós estávamos dentro da tenda. Coisa boa, né? E foi uma bênção. Capítulo de número 22, versículo de número 8. Pastor Charles, esses 3 jovens que estão aqui na frente, é a Amanda, que daqui a pouco vai cantar para nós, pode ser? Do lado dela ali no meio é o Ricardo, que é noivo da Amanda. Uns meninos bonitos desse tanto vai nascer filho extraterrestre, irmão. Não é ser gente não. O Ricardo é um exímio pregador. A cara é de menino, mas a palavra é de um homem de Deus. Depois, com carinho, o senhor separa um domingo, o primeiro culto. Ele é aqueles pregadores que consegue pregar em 20 minutos. Diferente de mim, né? Eu levo 1 hora para convencer e o povo ainda sai meio duvidoso. E o pastor Fabiano? E ali é o Wellington, serve lá na igreja da Vila Brasília, canta e prega. É igual o Bombril, 1001 utilidade. Mexe no som, toca, pensa num trem. Quando... Versículo 8. Edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito. Amém? Somente. Tome seu assento. Bendito seja Deus que criou todo o universo e quando fez pensando em nós. Amém. Deuteronômio é chamado por alguns de segunda lei. Feche a sua Bíblia, fica aqui comigo, por favor. Segunda lei. Outros a chamam de resumo das leis. Mas verdade é que o livro do Deuteronômio tem características únicas que o fazem
único. E ele contém mandamentos que em nenhum dos outros livros tem os mandamentos que tem nele. Durante muito tempo, o próprio povo de Israel colocou em dúvida a espiritualidade do Deuteronômio e o fez pelo fato de o livro se iniciar dizendo: são estas as palavras de Moisés. Então diziam os sábios, vejam, os 4 primeiros é palavra de Deus. O Deuteronômio é palavra de Moisés. E por causa disso, colocavam em dúvida a legalidade espiritual deste livro. Todavia, entendia-se que, se fosse para ser assim, Moisés teria separado o Deuteronômio do pergaminho original do restante dos outros 4 livros anteriores. Haja visto que os 5 livros foram escritos em um único pergaminho. Quando terminou Gênesis, ele saltou um espaço de 3 linhas. Começou o Êxodo. Quando terminou Êxodo, um espaço de 3 linhas. Começou o conteúdo de Levíticos. E assim por diante. Então, eles perceberam que nos 4 primeiros livros, Deus falava por intermédio da mão de Moisés. E o Deuteronômio, Deus falava por intermédio da boca de Moisés. Entendeu-se que a voz de Deus soava na escrita de Moisés, de Gênesis a Números, e que o Deuteronômio, são estas as palavras, saíram da própria boca de Moisés, através de uma intervenção divina. Dado essa observação, percebeu-se então que o nível de espiritualidade do Deuteronômio poderia ser maior, pelo fato de, nos 4 primeiros, Deus atua através de Moisés a partir de fora, e no Deuteronômio, a partir de dentro. Sua espiritualidade se torna mais afinada no Deuteronômio, pelo fato de ele tratar leis. São regidas pelo mundo espiritual, todavia em atuações no mundo natural. Não entendi e vou explicar. O crente fala assim, ó. Um obreiro me parou na porta da igreja de Nerópolis e disse assim: pastor, a gente não precisa se preocupar não, quem nos sustenta é Deus. Eu disse: tu quer pagar o imposto que eu pago na gasolina, porque Deus não está vindo aqui pagar. É 3 e tanto só de imposto. Porque os crentes, não todos, têm a mania de pensar que esta realidade não está submersa a uma regra da natureza de causa e efeito. E está. Jesus, em dado momento, em um dos seus ensinos falando sobre isso, ele disse: que vos parece a torre de Siloé, que caiu em cima daqueles judeus? Aqueles judeus eram mais pecadores que os demais?
ele respondeu a pergunta dizendo: vos digo que não. Que vos parece? Aqueles homens que Herodes misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício, eram mais pecadores que os demais? E respondeu dizendo: vos afirmo que não. Então o que foi que aconteceu? A torre está rachada. Vai se abrigar debaixo dela, corre um risco dela cair. Ela caiu. Foi procurar confusão com Herodes, assassino sanguinário. Levantaram a barba e disseram: está aqui as nossas gargantas, corta, que daqui a gente não sai. Porque Deus vai descer do céu e vai impedir você de cortar a nossa garganta. Deve estar pensando assim, né? E Herodes mandou e foi lá e cortou a garganta de todo mundo. Natureza, repetindo, segue a regra de causa e efeito. Por exemplo, as irmãs entendem muito bem disso. Por quê? Porque na hora de dormir, o marido está todo. Aí, ao invés dela tomar um comprimidinho, ela faz uma oração e diz: ó Deus, não me deixe engravidar. Tu és o controlador de toda a natalidade que há na terra. É assim? Não? A irmã Liliane foi fazer uma oração dessa, está lá buchuda, irmão. 38 anos de idade fazendo filho. Olha lá. A natureza anda nessa regra. E o Deuteronômio vem ensinar isso. Veja, Moisés tem diante dele um novo público. A mensagem do Deuteronômio é diferente, porque o público é diferente. O público do deserto, que ouviu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Levíticos e Números, eles ouviram e viram, mas não eram o público do Deuteronômio. O público do Deuteronômio eram crianças que cresceram, eram jovens que envelheceram e que estão aptos para entrar na terra. Se o público é diferente, então a mensagem é diferente também. E Moisés vai dar instruções em relação à terra a ser habitada. Olha aqui. Antes era assim, lá no deserto. Estou com fome, pão caía do céu. Estou com sede, brotava a água da rocha. Vai entrar na terra, quando entrar na terra que o Senhor vos dá, plantem durante 6 anos e no 7º ninguém planta nada. Então lá no deserto, o pão caía do céu, mas lá na terra tinha que lavrar, plantar, regar, esperar, se submeter às leis da natureza. Porque nem tudo é milagre. Tem algumas coisas que é intervenção humana. E nós demoramos tanto a entender isso, e se entendêssemos, 80%, no mínimo, dos nossos problemas estariam resolvidos. Aleluia. Quando eu vi que eu não aguentava os meninos na escola, eu fui lá e pedi demissão do Estado. Eu queria esgoelar eles, mas não podia, né? Aí eu ficava esbarrando nos cursinhos de teologia com o professor presbiteriano. Eu dizia: o Espírito Santo atua, e ele dizia: não atua não. Aí eu queria xingar eles, não podia, né? Incomodado que se retire. Me retirei. Aí eu fiquei sem emprego. Aí a esposa disse assim: o que a gente vai comer agora? Você está desempregado. Eu disse: oxente, mas debaixo de um calor desse, vou vender a água. E pronto. Resolvi o problema com uma ação natural, ao invés de ir para o quarto choramingar e orar. 80% dos nossos problemas são resolvidos com ações. Porque Deus não vai resolver aquilo que a gente consegue resolver.
Está com dor de cabeça? Ô, pastora, eu estou numa dor de cabeça. Passa ali na farmácia e compra uma moreninha assim. Passa a minha dor de cabeça também. É uma tal de Doralgina. Doralgina, é? Porque Deus não vai dividir a glória dele com a Doralgina, com a irmã Doralgina. Não vai não. Então passe ali e compre, que aquele trem é bom para dor de cabeça. Espere um momento em que você estiver num lugar, não tiver farmácia perto. A natureza, ela rege este mundo. O curso das coisas eles andam. Deus só intervém nessa realidade quando o tempo dele para acontecer alguma coisa aqui chega. Então, quando esta realidade pode ir de mal a pior, que chega o tempo de Deus intervir, ele intervém e faz as coisas mudarem e pegarem o curso que ele quer, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É uma realidade. Deuteronômio vem cuidar dessas coisas. E um versículo aqui é de abalar as nossas estruturas da fé fragilizada, que em algum momento foi implantada em nós. Ele diz: quando vocês fizerem uma casa, façam um parapeito. Mandamento estranho. Antes dele você vai ler assim: se de caminho encontrar um ninho, não mexa nele. Parece coisas pequenas, né, pastor? Olha só. Se de caminho encontrares um ninho em cima da árvore ou no chão, com passarinhos ou com ovos, com a mãe sobre o ninho, ou não mexa neles. Vão entrar na terra e Deus parece que está preocupado para dar leis até sobre passarinhos. Sabe por quê? Que leis como essas estão escritas em Deuteronômio? Lei de passarinho, para não mexer em passarinho, em cima da árvore ou no chão, porque nós somos peritos em desobedecer. Se estivesse só em cima da árvore, a gente encontrasse no chão, a gente mexia. Não está escrito que não pode mexer se estiver na árvore. Aí geralmente não se vê ninho no chão. Ele diz, ó, se estiver na árvore ou no chão, não mexa neles. E o que é que tem a ver eu andar por algum caminho e mexer com um passarinho que está no ninho ou com os ovinhos de passarinho que está no ninho? Tem a ver porque é na pequena ou nas pequenas coisas que se manifesta o nosso caráter. Não é nos grandes mandamentos que a gente manifesta quem a gente é. É nas pequenas coisas, nas coisas mínimas. Chegamos no outro mandamento. Quando fizeres uma casa, construa um parapeito. Ok. Chegando em casa, na sua casa, acesse um artigo escrito em 1987 por um americano chamado Michael Suer. O artigo escrito por este americano foi publicado na revista Gay Community News. Não sei se essa é a pronúncia, não sei se estou pronunciando certo, mas esse é o nome. O título do artigo é Gay Revolucionário. Você vai ouvir ele dizer assim, ó. 87, tinha gente aqui que não tinha nascido. Ele vai escrevendo assim, ó. Sodomizaremos vossos filhos. Estaremos nas escolas, no banheiro do shopping, nas praças, na corporação do exército, nos ginásios de esporte, nos banhos de piscina. Transformaremos os vossos filhos em homossexuais ativos.
emergirá uma nova sociedade com eles, onde o heterossexualismo não terá lugar. Olha aqui, está no artigo, ele diz: nenhum heterossexual ocupará um lugar de honra na sociedade. Os gays serão os juízes do Supremo, serão os presidentes, os governadores, os delegados. Tomaremos as vossas crianças para nós. Nós somos peritos em forjar estilos. Nossos músicos, cantores, cantarão músicas. Nossos poetas escreverão poemas entre homens se amando. Nossos atores farão filmes de homens heróicos e valentes homossexuais. 1987, já tinha um exército muito bem organizado. Ele continua dizendo: no momento certo, arrancaremos as nossas armas, porque também sabemos manuseá-las. Também sabemos armar trincheiras, e não haverá lugar para a insípida relação heterossexual. Bebês nascerão em laboratórios. Nós não precisamos de vocês. Ele continua dizendo: mulheres, vocês que estão infelizes com os vossos maridos, deixai-os, nós cuidaremos deles, porque nada melhor do que um homem para entender outro homem. Na Grécia e no Império Romano, o uso de crianças para satisfação sexual de adultos foi um costume tolerado e até prezado. Na China, castrar meninos para vendê-los a ricos pederastas foi um comércio legítimo durante milênios. No mundo islâmico, a rígida moral que ordena as relações entre homem e mulher foi não raro compensado com a tolerância para com a pedofilia homossexual. Em muitos lugares, isso durou até o início do século XX, fazendo da Argélia, por exemplo, o jardim das delícias para viajantes depravados. Por toda parte onde a prática da pedofilia e pederastia recuou, foi o cristianismo e tão somente ele que procurou libertar as crianças desse jugo terrível. Não obstante, um movimento pró-pedofilia se inicia quando Sigmund Freud cria uma versão caricaturalmente erotizada dos primeiros anos da vida humana. Versão esta que com a maior facilidade é absorvida pela cultura do século. Desde então, a vida familiar surge no imaginário ocidental como uma panela de pressão de desejos recalcados. No cinema e na arte, na dramaturgia em geral, as crianças parecem não ter nada mais a fazer, além de espionar a vida dos pais por buraco de fechadura ou entregar-se elas mesmas aos mais assombrosos jogos eróticos. Nos Estados Unidos, Alfred Kinsey, cientista, psicopata, esquizofrênico, esquerdista, marxista, que fazia teste de orgasmo em bebês de 2 meses, escreve o relatório Kinsey, relatório que hoje sabemos ter sido uma fraude em cada linha, onde ele procura destruir a imagem de respeitabilidade dos pais e os apresenta como hipócritas, sexualmente doentes ou libertinos enrustidos. Em 1981, a Time noticia que argumentos pró-pedofilia têm ganhado espaço entre os conselheiros sexuais. Léo Constantini, terapeuta de família, diz que a pedofilia pode até ser algo benéfico e que o incesto não causa males de maneira pervasiva. Judith Levine, repórter e escritora americana, diz em um dos seus livros que os pedófilos são pessoas inofensivas e que a relação entre um menino e um sacerdote pode até ser algo benéfico. Perigosos mesmo, diz Levine, são os pais, que projetam seus medos
e seu próprio desejo de carne infantil no mítico molestador de crianças. Assim ela sugere que o termo pedofilia, carregado de conotações negativas, seja mudado para intimidade intergeracional, ou seja, sexo entre um adulto e uma criança. A pretexto de combater a discriminação, representantes do movimento ativista gay são autorizados a entrar nas escolas infantis e a ensinar os benefícios da prática homossexual. Grupos feministas ajudam a desarmar as crianças contra os pedófilos e armá-las contra os pais, divulgando uma teoria monstruosa e mentirosa de um psiquiatra argentino, na qual ele afirma que a cada 4 meninas, uma é estuprada pelo próprio pai. Esse movimento de erotização infanto-juvenil, que antes atinha-se à classe alta e aos círculos universitários, cai de repente sobre classe média e baixa, com uma chuva torrencial de imoralidades, erotizando-os por intermédio de uma infinidade de filmes, programas de TV, palestra, encontro, jornal, revista, cinema, música, internet, o diabo. E enquanto essa sociedade passa por uma revolução cultural de caráter marxista, de assintosa desobediência aos mandamentos do Senhor, fissurada pelo imoral, obcecada pelo obsceno, a igreja, na sua maior parte, se comporta, na melhor das hipóteses, como quem está na praça, dando milho aos pombos. Está na hora de criarmos um parapeito. Aleluia. O convite para criarmos um parapeito é porque o parapeito é o limite que nos separa desse mundo tenebroso. Guardai a paz com todos e o parapeito, sem a qual ninguém verá. O parapeito é a separação. Capítulo 1 do livro do Êxodo, versículo, salvo engano, 6, por ali, bem por ali. Faraó chega nas parteiras e diz: por que vocês não falaram sobre os meninos? E elas disseram: é que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. A gente chega lá, elas já pariram. É que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Bem ali fora, as egípcias estão falando aborto. E as hebreias contêm ou constroem um parapeito e diz não, não ao aborto. Bem ali fora, as egípcias estão gritando ideologia de gênero. Aí a gente constrói um parapeito e diz: macho e fêmea os fez. Está na hora da gente construir um parapeito. A barreira que nos separa, porque ainda somos a nação eleita, o povo exclusivo de Deus. Aleluia. O povo separado por Ele. Aleluia. Nós sabemos muito bem que quando a Bíblia fala de casa, em algum momento ela pode estar fazendo alusão a pessoas. Porque Jesus disse: feliz o homem que construir a sua casa sobre a rocha. E acredite, esta casa que ele propõe ser construída sobre a rocha não é a casa que você mora, a sua residência, mas é a casa que você é. É a casa que você é que é importante ser construída sobre a rocha. Passou uma enchente em certo lugar e derrubou algumas residências, e o repórter pegando entrevista das pessoas que ficaram sem casa, uma chorava muito e dizia: o que eu vou fazer agora? Minha casa caiu, a água levou tudo,
não tenho mais nada. Pegou a entrevista de outro, e outro dizia, olha, a água levou a casa, levou os móveis, mas eu e a minha família estamos vivos, a gente constrói outra. A diferença das respostas está exatamente onde a verdadeira casa está plantada. Quem tinha o seu psicológico plantado em areia, a gente não tem mais nada. Quem tem o seu psicológico plantado na rocha, a gente recomeça de novo, porque ainda estamos de pé. Eis aqui a grande diferença. O problema não é onde a gente mora, o problema é onde a gente está plantado. Vou repetir, porque essa até eu gostei. O problema não é onde a gente mora, o problema é aonde a gente está plantado. Fui pregar numa reunião de obreiros, depois, em dado momento, o camarada me disse assim, pastor, é que o senhor não sabe, aqui tem um monte de gente querendo puxar o meu tapete. E eu disse para ele, sabe por que estão querendo puxar o teu tapete? Ele disse, por quê? Eu disse, porque você está firmado em Aladim, meu filho. Planta a tua vida na rocha, porque ela ninguém puxa. Aleluia. Esse é o grande diferencial. A gente aprende a administrar perdas quando estamos plantados na rocha. A gente aprende a administrar o que a gente ouve quando a gente está plantado na rocha. Quando a gente está plantado na rocha, a gente com nada se escandaliza. A gente se posiciona e aquela rocha que está colocada sobre os nossos pés, nos firma nele. Por mais crentes firmados na rocha. Aí o Senhor diz aqui, o versículo que a gente leu, quando fizer uma casa no telhado, construa um parapeito. Acho interessante isso. Porque quando a casa é a gente, o telhado é a nossa parte mais alta. E geralmente, na nossa parte mais alta, está exatamente aquilo que nos prejudica. A gente sai por aí na sociedade munido de algo que tem prejudicado muita gente. O orgulho. O orgulho. Se o telhado faz alusão a um sentimento como o orgulho, é necessário que a gente construa na borda desse telhado um parapeito. Veja, o limite é de fora para dentro, mundo, igreja, parapeito para nos separar. E o limite é também de dentro para fora, parapeito para nos separar, para nos conter. Porque tem muitos de nós que perecem por causa de sentimentos fúteis, como o orgulho, como a raiva, como a discórdia, como o rancor, como o ciúme, como o tititi, como o mimimi. E se a gente não construir parapeito nesse telhado, vai acontecer com a gente como aconteceu com os filhos de Ló. O telhado cai e a gente perece. Mas feliz do crente que impõe barreiras para o lado de fora e barreiras para o lado de dentro. Porque só conseguimos impor barreiras para o lado de fora quando colocamos barreiras para o lado de dentro. Foi Paulo quem disse, você que fala, não adulterarás, comete adultério? Vocês que dizem, não roubarás, saqueia o templo? Barreiras para mim, para depois barreira para os outros.
É por isso que Jesus, falando dessas coisas, disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Veja, barreira para fora, agora a barreira para dentro. Se o sal se tornar insípido, olha o cuidado com o lado de dentro. Para nada mais serve, a não ser para ser jogado. De novo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ó, barreira para fora, barreira para dentro. Se o sal se tornar insípido, será jogado e será pisado. É aquela história. Não pode fazer isso não. Não pode fazer como se tu faz. Foi pisado pelos homens. Agora, quando a gente se posiciona do lado de dentro, o parapeito é construído e quem está do lado de fora tem que respeitar a opinião de quem está do lado de dentro. Aleluia, aleluia. É por causa disso que nós temos que aprender a nos posicionar diante desta sociedade. É assim, a gente se mistura no meio deles, sem se misturar com as ações deles. Por isso que Jesus disse, ó, estão no mundo, mas não... Tem gente que está lendo assim, pastor, ó, somos do mundo, mas não estamos no mundo. Está lendo o contrário. Não é? Porque para votar no PT tem que pensar desse jeito. Somos do mundo, mas a gente não está no mundo não. É mesmo? Em que mundo tu está, minha irmã? Já foi arrebatado, é? Então, peraí. Pai, cuida deles, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Quando Jesus disse isso, estão no mundo, orando por nós, ele estava rogando a Deus que intervisse nas nossas situações, porque estamos submersos por esta realidade. Então, quando você lê, leia estão, mas não são. Não leia são, mas não... Peraí. Quem está no mundo aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Oxente, só 3. O resto é visão, é? Me ensinaram que esta realidade é um convite às armas. Analise, vou falar de novo. Me ensinaram que esta realidade, este mundo, é um convite às guerras. Não é não? Para você estar aqui, você concorreu numa corrida com 60 milhões de espermatozoides. Venceu a primeira guerra. Quando você surgiu para esse mundo, você respirou esse ar, você estava submerso a um cenário com muitas situações. Quem tem aqui de 38 anos, essa média que é a minha idade, você viveu num momento em que paralisia infantil aleijava muitas crianças e matava muitas delas. O sarampo era causa de morte no Brasil, ao ponto de preocupar as Nações Unidas. Imergido numa batalha, numa guerra. E, infelizmente, os filhos das trevas parecem entender isso primeiro do que a gente. Quando os judeus entenderam isso, olha aqui, por favor. Quando eles entenderam isso, pastor Charles, eles criaram o serviço secreto israelense, Mossad. O Mossad viaja pelo mundo matando cientista,
Pastor, eles é crente, eles não matam não. Vai pra você ver. Eles viajam pelo mundo matando cientistas, matando antissemitas de influência. Eles aprenderam que estavam submersos em uma guerra e entenderam que podiam se defender. Lá na igreja eu tenho um moço, filho de uma irmã, e ele é homossexual. Lá na congregação. Ele já estava afastado da igreja há 2 anos, agora ele vai lá assistir os cultos para me ouvir. Ele me disse assim: pastor, eu sou LGBT. Eu disse: ok. Ele disse: eu não concordo com muitas coisas não, mas quando eu falo que não concordo, eles me chamam, eles dizem que eu sou um gay homofóbico. Eu disse: não tem problema não, estão chamando um monte de gente aí de homofóbica agora. Aí eu disse: para você ver, eles próprios te chamam de homofóbico. Ele disse: pois é, pastor, mas nós vamos eleger os nossos candidatos, porque nós estamos unidos em um propósito. Ele disse: se o senhor não sabe, morre 460 homossexuais por ano no Brasil. Eu disse: sei isso aí e um pouco mais. Morre 60 mil brasileiros por ano. Quer dizer que 59.540 são heterossexuais. 460 é gay. Por que vocês iam ficar de fora?